Olá para todo mundo! Em noite de lua ausente e tendo sobre a mata como um presente da natureza a beleza do céu pintado de estrelas de prata, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV parou e se arranchou numa clareira lindeira da estrada. E uma viola choradeira animou a pionada para pegar na cantoria, que vai começar agora com a recitação da nossa prosa brideira do dia. No tempo das antiquárias, da pecuária, a genética era uma loteria. E nas fazendas de leite ou de corte, só quem podia garantir um bom resultado na reprodução era a sorte. Ainda bem que hoje está tudo muito diferente e a tecnologia facilitou demais o dia a dia de quem ganha a vida cuidando de gado de cria, né? Mas se por acaso nessa lida aparecer alguma dificuldade no planejamento dos casamentos do rebanho na propriedade, o amigo pecuarista tem aqui a possibilidade de buscar aconselhamento diretamente com um especialista, participando desta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro pecuarista Carlos Margato, do município de Pedregulho, aqui no interior paulista. Ele está querendo saber se vale a pena emprenhar vacas Girolando, que é uma raça leiteira, né, com genética Angus, que é gado altamente especializado em produção de carne. Pois então, depois de analisar a questão, o Zadra já chegou a uma conclusão e a gente aqui vai sair de banda para escutar o que é que ele tem para falar. Olá, Carlos! Bem, quando a gente pensa em bifonder ou utilização de raças de corte sobre as raças leiteiras, antes de tudo a gente precisa pensar que metabolismo você quer trabalhar. Ou seja, você vai intensificar a recria e a engorda desses bezerros filhos de raças de corte sobre suas vacas girolando, ou você vai recriá-los a pasto, recriar os animais a pasto. Por que eu faço essa pergunta? Porque se você for intensificar e você puder desmamar esses animais e já logicamente que você vai ter uma pequena recria com capricho e confiná-los ou colocar diretamente esses animais no coxo após a desmama, aí você tem um metabolismo que nós podemos indicar animais de alto metabolismo, filhos de europeu sobre a sua girolando. O Angus vai muito bem, porque ele vai dar 100% de animais pretos, às vezes alguma manchinha branca, mas ele faz animais de qualidade de carne e precoces, né? Agora, se você quiser fazer um animal terminal de maior porte, o charolês vai muito bem nesse gado seu, ou black cimental. Você fará animais de maior porte, animais terminais. Agora, a outra questão é assim, se você fala, eu quero manter o meu grau de sangue de girolando que eu tenho aqui 5/8, que é esse o metabolismo que eu trabalho aqui na fazenda. Então você vai usar raças bimestiças ou taurinos adaptados, seja para um animal de menor porte como o Brangus ou Braford, como bimestiços, ou então o Canchim, Santa Gertrudes, Sim Brasil, que são animais 5/8 de grande porte. Vai casar muito bem no seu gado girolando para fazer um animal terminal. E também você tem a opção dos taurinos adaptados. O Bonsmara vai fazer um animal de médio porte no seu gado, com pouco pelo, e o Caracu e o Senepol no seu gado gerarão animais de pelo zero, que podem ser recriados e engordados a pasto com menor quantidade de suplementação, porque eles são bem rústicos, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Carlos. Um abraço a todos, aqui do campo. É isso. E o nosso intervalo vai ser tão ligeiro que não vai dar tempo nem de o companheiro abrir a janela, tirar a botina e acomodar o pé na chinela. É já que a gente vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O preço do leite pago ao fazendeiro em janeiro pelo produto entregue na usina em dezembro
caiu de novo, mas o tombo não chegou a ser surpresa para o povo do mercado, porque já estava todo mundo vendo a cotação perdendo a firmeza, por conta do andamento da safra e do natural aumento da produção aqui no nosso próprio terreiro. Por outro lado, lá no estrangeiro, o carretão entrou no fevereiro embicado na subida do Estradão. E isso é uma indicação de que o 2025 pode ser um ano de dificuldade na importação para a indústria laticinista e para os distribuidores atacadistas brasileiros. Pois então, para adquirir informação de confiança a respeito de qual deve ser o resultado destas conjuminâncias, a gente está tendo a satisfação de receber mais uma vez a visita virtual do engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venture, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado pela sua costumeira boa vontade e prontidão para atender a gente. Sempre um prazer ter a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre, viu? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês, tentando ajudar na compreensão desse mercado tão complexo como o mercado do leite. Ajuda muito. Ô, Walter, qual foi o comportamento da oferta, nas principais regiões produtoras de leite do Brasil nesse trecho derradeiro do ano passado? A gente não tem os dados oficiais do IBGE ainda, né, Sidney? É importante a gente falar isso, mas a produção a gente estima e faz um monitoramento aí, acompanhando algumas indústrias, estima que volte a crescer no último trimestre, aí entre 2% e 2,3% a produção. Lembrando, o ano de 2024 começou com a produção desacelerando, ela veio caindo no primeiro semestre, no meio do ano seguiu caindo e agora nesse último trimestre do ano a gente acredita que ela acelere, dado o aumento de preço que a gente viu e aumento na rentabilidade do produtor de leite. Então, juntando isso tudo que você falou, olhando agora para o 2024 inteiro, Walter, o que foi que aconteceu com o volume de leite recebido pelos laticínios brasileiros? A estimativa é 1,6% a 1,8% de crescimento nos volumes em relação ao que foi 2023. Qual que é a explicação para esse crescimento da produção aí ao longo do ano passado, Walter? Então, a gente teve, como eu expliquei, uma desaceleração no primeiro semestre. Se a gente lembrar, 2023, houve uma queda de preços bem forte no segundo semestre. Ela impactou o primeiro semestre de 2024. Os preços começaram muito abaixo. Só que o ano passado a gente teve uma recuperação bem boa da demanda. Então, aí os preços subiram. E com essa subida de preços, houve uma recuperação de produção. Então, grosso modo, tivemos um primeiro semestre muito ruim, um segundo semestre muito bom. Então, um crescimento aí que não foi maravilhoso, mas uma recuperaçãozinha aí da nossa produção em relação a 2023. O que o custo de produção tem a ver com esse crescimento no segundo semestre, Walter? A gente teve um aumento de preços e alguma redução de custo de produção, principalmente milho e soja, que são os dois principais itens de custo. Então, a rentabilidade teve ajuda tanto do lado do preço quanto do lado do custo de produção. Agora, dá para acreditar numa queda no custo de produção do pecuarista daqui para frente, Walter? Se a gente olhar os mercados futuros, de novo, falando de milho e soja, que são os dois principais itens de custo, soja, na média do ano de 2025 versus 2024, está apontando aí 2% de aumento. Então, praticamente o mesmo cenário. O milho está apontando um crescimento de preços maior aí, hoje 15% de aumento. O milho tem um grande nível de incerteza nesse número, porque a gente tem a maior safra brasileira, todo mundo sabe, que é a segunda safra, que vai ser colhida lá em maio, nem foi plantada ainda, na verdade, Então, esse número do milho, ele está sujeito a muitas mudanças. Mas a gente não deve ter uma queda de custo de produção esse ano, ele deve ficar mais ou menos igual ou um pouco maior do que no ano passado. Já dá para a gente ter uma ideia sobre o comportamento de produção e oferta, e se isso vai continuar aumentando no curto e no médio prazos, Walter? A gente acredita, principalmente nesse primeiro semestre, Sidney, que a produção vem crescendo,
A gente, de novo, teve uma rentabilidade muito interessante no segundo semestre do ano passado, e isso impacta esse primeiro semestre desse ano. Por exemplo, ontem estava falando com o pessoal de Terra Nova do Norte, tem uma cooperativa forte em leite, é a Coopernova, lá no norte do Mato Grosso, quase no Pará. O pessoal é produtor de queijos, mussarela, eles vendem a mussarela aqui para o Sudeste, Rio e São Paulo. Eles estavam me falando que tem produtores lá da cooperativa que tinham deixado de produzir leite, que estão voltando a produzir em função da rentabilidade. Então, o cenário, de forma geral, nesse momento é favorável ao produtor e a gente vê produção reagindo, crescendo em função disso. Importante, né? Agora, os efeitos da queda no preço pago ao produtor, nessa queda mais recente agora, né, já chegaram no mercado varejista de leite e derivados, Walter? Ainda não, com exceção do HT, né? O HT é um ponto de atenção também, né? Ele começou o ano com quedas no varejo, segundo os dados da FIP. Todos os outros produtos ainda se mantêm estáveis em relação ao que foram no final do ano passado, né? Um ponto de atenção, esse leite de dezembro pago em janeiro, ele caiu, e o janeiro a ser pago agora em fevereiro, que está sendo pago, ele já se recupera de novo. Então, essa queda foi momentânea, aí já virou de novo para cima, Sidney. O que é que a gente pode esperar do consumidor brasileiro agora no mês de fevereiro especificamente, Walter? Acho que em fevereiro especificamente ainda é um consumo estável, né? A gente tá cabreiro, como você diz aí, com esse consumo um pouco mais para frente, porque os preços estão de fato altos, né? E isso tende a inibir um pouco o consumo. Mas para fevereiro, janeiro, conversei com bastante indústria aí para ver como é que foi o janeiro deles. Foi um janeiro bom ainda. Fevereiro, eu acredito que o consumo permaneça estável. Agora, lá nos mercados estrangeiros, né, Walter, está parecendo que o preço agora aí se firmou na subida da ribanceira, né? Qual é a explicação para essa alta atual lá fora? Então, no curto prazo, nós estamos no final da safra da Nova Zelândia, ou seja, pouco leite da Nova Zelândia. Em outros países exportadores também a produção não está crescendo tanto. Nós estamos com um crescimento de curto prazo na demanda. Por exemplo, nós estamos na expectativa de um novo leilão do ONIL. O ONIL é um leilão de compra de leite do governo da Argélia. Outros países do Oriente Médio, da África e também da Ásia, né, tirando a China, também estão entrando no mercado para comprar. Então, nesse curto prazo, muita demanda, uma oferta um pouco menor, isso tem sustentado os preços em patamares mais altos. Resumindo, para a gente arrematar a prosa, Walter, considerando aí que a gente compra leite e derivados praticamente só da Argentina e do Uruguai, né? O que é que deve acontecer daqui para frente com as importações das indústrias e dos distribuidores brasileiros? Então, a gente acredita que por esse cenário de curto prazo, né, eles vão começar a atender outros mercados que não só o Brasil, né? Então, vender para a Argélia, vender para outros países do Sudeste Asiático. Além disso, na Argentina, eles estão tendo uma recuperação de consumo, né? A gente lembra que no ano passado, inflação muito alta, o consumo na Argentina caiu bastante e eles estão recuperando esse ano. Então, acreditamos que, em função desses fatores todos, vão ter uma queda, não muito grande, mas uma queda nos volumes de importação aí para o ano de 2025. Muito bom. Vamos acompanhar de perto isso aí que é importante, né? Ô, Walter, queria agradecer demais a sua participação, mais uma vez aqui no nosso programa, né? Sempre com informações muito precisas. Muito obrigado. Um baita abraço para você. Um abraço em toda a turma aí do Milk Point e até a próxima. Muito obrigado, Sidney. Abraço a todos. Estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Tendo a precisão de fazer mais um intervalo ligeiro na função, a gente pede a licença dos companheiros e companheiras para mais uma interrupção no serviço. Mas logo depois disso, quando a nossa apresentação for retomada, no trecho derradeiro da jornada, a conversa vai ser a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira: o dinheiro do salário do trabalhador brasileiro ainda não chegou na caixa do açougueiro, o setor exportador está parado esperando a volta do nosso freguês chinês, a oferta de gado terminado continua apresentando um ligeiro aumento e, somando tudo, o resultado é que a nossa praça boiadeira ainda está embicada na descida da ribanceira. De acordo com a nossa programação, este intervalo vai demorar 3 minutos e mais um pouquinho. Aguarde.
Pegando a trança no ponto em que ela foi interrompida, a gente vai dando continuação na lida para terminar de fazer o laço. E sem perder o compasso da narração, o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão estão convidados a apreciar a recitação do noticiário do mercado do boi gordo e de qual foi a variação da sua cotação. Pois então, tendo perfeita noção de que, em horas como esta de agora, informação de qualidade é artigo de primeira necessidade, a gente começa este comentário fazendo a recordação de que, no nosso mercado pecuário, janeiro e fevereiro sempre são meses de febre paradeira e até de forte pressão derrubadeira. De modo, então, que esta situação atual não está fora do normal, né? A parte principal da explicação para o rumo tomado pelo carretão, como já é do conhecimento geral, é o procedimento do consumidor brasileiro que está alongado do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro. Outra questão, que aliás também está dentro do comportamento costumeiro do comércio boiadeiro, é o esmagrecimento da exportação, principalmente porque janeiro é a época do Ano Novo na China, que é disparado o nosso melhor freguês na praça internacional, e aí o gigante oriental fica praticamente parado durante quase o mês inteiro. Mas o interessante é que, na virada do 24 para o 25, a demanda estava muito forte, né? Tanto aqui no nosso próprio terreiro, quanto lá no estrangeiro. E agora que ela amansou, o povo do mercado parece que se impressionou mais do que em anos passados. Por outro lado, conforme tem sido falado aqui, dia sim e outro também, a oferta de gado terminado está apresentando um ligeiro aumento nas principais regiões de comercialização de animais do país. Isso está acontecendo primeiramente porque o começo do ano é quando chegam na praça em maiores quantidades as fêmeas que estavam na cria, mas ficaram vazias na estação de monta e foram mandadas para o abate. E segundamente porque nas invernadas o capim está parecendo um jardim de tão bonito. E com o mestiço já bem roliço, não é todo mundo que pode ficar adiando a negociada, né? Aí, juntando isso com a pouca precisão do frigorífico, que está com bom estoque de mercadoria na câmara fria, o resultado é que a nossa praça boiadeira continua embicada na descida da ribanceira. Prestando atenção no lado que o vento está empurrando a poeira levantada pela boiada na estrada, fique já a companheira pecuarista saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba caiu em 5 delas, mas já subiu em 3. Começando a recitação da relação desta movimentação pelas melhores notícias, a gente registra que a lista das arribadas foi puxada pelo oeste do Rio Grande do Sul, onde o boi aumentou sozinho para R$ 11,18 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 333,24 por arroba, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Pelotas, o macho melhorou para R$ 11,10 o quilo, ou R$ 333 por arroba. No norte de Mato Grosso, o boi avançou para R$ 319. Já no norte das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o macho piorando para R$ 293 e a fêmea para R$ 278. No sul do Goiás, o boi escorregou para R$ 303 e a vaca para R$ 288. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea desceu para R$ 280. Em Dourados, o macho foi rebaixado para R$ 310. E no sudeste da Rondônia, o boi desandou para R$ 278. Em Barretos e em Araçatuba, aqui em São Paulo, o caso foi de estabilidade, com o macho parado em R$ 325. Minha alma sempre espera calma a primavera, mas eu estou longe de ser bondoso como um monge. E se for para defender meus companheiros, eu sou mais ligeiro do que a gata pintada atocaiada na galhada, esperando passar o cateto apalermado que ficou apartado do bando. A lida que eu escolhi nesta vida foi correchão neste sertão, tocando viola e boiada, pelejando contra a injustiça que campeia nessas aldeias. E na minha jornada, o que mais atiça o meu coração é a paixão, jamais a cobiça.
Este verso que acabou de ser recitado, eu escrevi para deixar bem destacado que, apesar da nossa simplicidade, o povo sertanejo tem bem ciência e sabedência do seu papel na sociedade e exige ser tratado com dignidade e respeito. E foi desse jeito que eu aprendi, com meu pai, meu avô e meu bisavô, a tocar tanto a lida quanto a vida. E para ajudar a conservar esta nossa cultura para as gerações futuras, estas prosinhas rimadas, que são declamadas aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação, foram todas ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Estes aí que estão aparecendo na fotografia. Se o companheiro e a companheira ainda não compraram e quiserem saber como fazer para ser possuidor de um exemplar ou da coleção inteira, é só me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Vou repetir. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo a sabedência de que a lida boiadeira tem como consequência despertar amizades e deixar saudades, a comitiva pede licença para fazer a retirada e ganhar de novo a estrada, deixando já acertada e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.